Recording in progress. Bom dia, estendemos a todos o nosso cordial bom dia, agradecidos e felizes por estarmos unidos e por termos o privilégio de adorar o nosso Deus. Este é um privilégio. Nós vamos, neste momento, dobrar os nossos joelhos e orar. Orar. Como é bom poder orar, falar com Jesus, né? Ele nos deu esse privilégio, embora não sejamos merecedores, mas Jesus nos deu esse privilégio de poder orar ao Pai em nome dele. Cesiane, vamos ver se a Cesiane já entrou? Já sim, Irani. Minha querida, você pode fazer a oração? Vamos orar? Posso. Uhum. Posso. Paizinho querido, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigada por estarmos aqui, Senhor, na sala da consagração, para juntas te louvar, bendizer e exaltar o teu santo nome. Pai,
eu peço ao Senhor que derrame sobre nós teu Santo Espírito, que fale conosco nesta manhã. Eu imploro, Paizinho, que o Senhor me ajude a continuar falando sobre Levi ou indo para ajudar. Eu peço que o Senhor me ajude, porque o Senhor realmente gostaria que a tua serva falasse, e que não fosse eu a falar, mas o Senhor a falar usando os meus lábios. Em nome de Jesus, eu lhe imploro, hoje e sempre. Amém. Amém. Minha querida, a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Amém. Então, assim, olha, eu confesso para vocês que eu, geralmente, a parte de Levi, eu faço até aquela parte, sabe? Mas a parte de Levi tem muitas coisas ainda para ser ditas, como o livro de Levi tem significados tão importantes, como o Sermão do Monte. Por que que Cristo faz o Sermão do Monte? Do monte. E, e eu, assim, fiquei aqui pensando se eu falaria para vocês o Sermão do Monte. Eu gostaria de saber aqui quantas de vocês já ouviram o Sermão do Monte, assim, na profundidade do que é o Sermão do Monte, sabe? De ser sequencial. E por que Cristo ele faz uma alusão a Moisés? Eu também não sei se eu mencionei para vocês, porque assim, olha, quem é o líder humano para o povo judeu? Vocês já pararam para pensar nisso? Assim, quem que é o líder deles? Então, o líder deles é Moisés, que se fala Moshe. Então, assim, e o livro de Mateus, apesar de Mateus ele escrever ali sobre a questão do leão de Apocalipse 4, né? Da totalidade do caráter de Cristo, né? Mateus é leão, Marcos é o boi, Lucas é o homem, né? E João é a águia. Mas também tem um detalhe. Esses livros, Mateus, ele é escrito para os judeus. Marcos é escrito para os romanos. Lucas é escrito para os gentios. E João é escrito para mim e para você. João, ele escreveu para os cristãos. Os cristãos que não com, veria Jesus face a face. Então, como o livro de Mateus ele é totalmente voltado para os judeus, Mateus ele escreve Jesus como sendo o novo Moisés. Jesus em Mateus ele é o novo Moisés. E assim, eu não sei se você já perdão, vocês já conseguiram identificar quanta similaridade tem entre Jesus e Moisés? Os dois tiveram um nascimento miraculoso. Jesus na manjedoura, Moisés no cestinho ali no Nilo. Os dois fugiram para o Egito. Os dois foram para o deserto. Os dois, eles tiveram o seu ministério começando no monte. E aí a semelhança do Monte Sinai, né, com o Sermão do Monte. Então, os dois começaram no monte.
Eles foram perseguidos na infância, né? Se esconderam no Egito, vão para o deserto, começam no monte. Os dois são resgatadores do povo, são libertadores, porque quem é que liberta o povo de Deus da escravidão do Egito? Moisés. E quem é que liberta o povo da escravidão do pecado? Quem liberta o povo do Egito? Moisés, né? Quem liberta o povo da escravidão do pecado é Jesus na cruz. Então, os dois são resgatadores do povo, os dois são libertadores do povo. E os dois morrem e ressuscitam. Vocês já tinham percebido isso? Essa similaridade? Então, Moisés, ele começa o sermão, né, o ministério dele, no Monte Sinai. Então, Jesus, quando ele começa o seu ministério também no monte, e é o Sermão do Monte, e é um dos sermões mais importantes de Cristo. É um sermão onde ele mostra degrau a degrau a santificação que é diária nas nossas vidas, né? Eu não sei, assim, porque eu já falei no Pentecostes sobre isso. E eu queria perguntar para vocês se vocês já ouviram o Sermão do Monte, porque aí eu passo para ajudar. Mas se vocês ainda não ouviram, aí eu faço aqui uma retrospectiva do Sermão do Monte. Porque no Sermão do Monte, Cristo, todos os sermões dele, ele fazia dos barcos. Mas o Sermão do Monte é um sermão que ele faz uma alusão a Moisés. Por isso ele faz do monte. E além, depois dele dar, né, ali o plano dele, ele fala, olha, isso aqui não é coisa nova, é coisa antiga. E ele fala, eu não vim para destruir a lei, eu vim para cumprir. E eu vim para cumprir a lei que foi dada aos profetas, né? E agora ele está falando de Moisés. E no Sermão do Monte, Cristo vai e repete os 10 mandamentos em Mateus 5, 6 e 7. E Cristo, ele repete os 10 mandamentos, e quando ele repete esses 10 mandamentos, ele resume os mandamentos em dois, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas, assim, amar ao próximo como a nós mesmos, as pessoas, elas se confundem muito nisso. Então, aí as pessoas têm esse amor próprio. E amor próprio não é coisa de Deus. Nós temos que tirar essa questão do amor próprio, porque lá em Timóteo diz que os homens se tornariam amantes de si mesmos. Então, assim, esse amor próprio, nós precisamos, talvez, falar de uma maneira mais clara, porque isso é antibíblico. E quando Cristo fala ali, amar ao teu próximo como a nós mesmos, é que... Bom, primeiro eu quero saber se vocês já ouviram eu falar sobre isso, ou se a gente entra já em Judá. Eu queria mesmo, assim, que vocês falassem aqui, por favor, só para eu saber. Se puder abrir o microfone e falar. Oi, César, eu não ouvi ainda não. Você não ouviu? Tá. Eu também não ouvi, nunca ouvi, não, César. Primeira vez que eu ouvi hoje. Tá. Nem Também eu. não. Tá, ok. Então eu vou mencionar. Então, vamos lá para Mateus 5. Vamos abrir a Bíblia. Em Mateus 5. E aí, se alguém pudesse ler, ó, Mateus 5, Cristo, ele convida
E ele começa o ministério dele convidando para entrar no reino dele. Mateus 6, ele mostra como é que vivem os que estão no reino dele. Então, e a base é os 10 mandamentos. E aí, no Mateus 7, ele convida a permanecer no reino dele. Não mais sair. Alguém, então, poderia ler Mateus 5, do 3 até o 17? Ok. Diz assim a palavra de Deus. E vendo... é do 3. Versículo 3. Abençoados são os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Abençoados são os que choram, porque eles serão consolados. Abençoados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Abençoados são os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Abençoados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Abençoados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Abençoados sois vós, quando homens vos insultarem e vos perseguirem, e falsamente disserem toda espécie de mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos, sejam imensamente felizes, porque grande é a vossa recompensa no céu, pois assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que há de se salgar? Para nada mais é bom senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, mas não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas sobre um castiçal, e dá luz a todos que estão na casa. Deixa a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Amém. Então, olha só. Cristo aqui, então, ele começa a falar as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças que ele começa a dizer meninas, as bem-aventuranças é algo sequencial. Elas não podem ser... porque, assim, às vezes a gente acha assim, bem-aventurado os pobres de espírito. E ela é solta. Não. Uma está interligada à outra. Os passos da santificação. Um depende do outro. Você não consegue ser manso não tendo a pobreza de espírito. Então, Cristo, ele começa aqui, então, falar daquela escada que Jacó sonhou para o céu. Vocês lembram que Jacó teve um sonho? E essa escada são as bem-aventuranças. É degrau a degrau que o cristão precisa galgar na santificação. E o primeiro degrau que nós precisamos pisar e subir, porque a Bíblia diz que a luz do cristão é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Então, isso é a santificação, que nós precisamos seguir até conseguirmos o quê? Glorificar a Deus nessa terra. Então, olha,
Quando a Bíblia, então, diz, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. De que bem-aventurança? Do que ele está falando? Porque, assim, para o mundo não é bem-aventurado quem é rico, mas Cristo está falando de riqueza aqui material? Ou Cristo está falando de um outro tipo de riqueza? Eu pergunto para vocês, que riqueza que Cristo está falando aqui? É a riqueza não de bens materiais, mas a riqueza espiritual. Então ele está dizendo assim, olha, bem-aventurado aqueles que são pobres de espírito. O que é ter pobreza de espírito? Onde está a pobreza de espírito do cristão? Não ter justiça própria. Sabe qual é o nosso problema? É ter justiça própria. E aí, quando nós temos justiça própria, nós não levamos desaforo para casa, nós revidamos, a pessoa fala pau, você fala pedra. Então, assim, eu vou dizer uma coisa para vocês que aprender a justiça, ter a justiça de Cristo, não é fácil. E Cristo me ensinou isso lá no início da minha conversão, quando verdadeiramente eu fui convertida para Cristo. E a minha conversão foi depois do processo ali da Serra do Cipó, quando eu fui entregando minha vida ao Senhor. E a primeira coisa que Cristo me ensinou, e eu não sabia, eu não conhecia o Sermão do Monte. Bom, conhecia de ouvir falar, já tinha ouvido as bem-aventuranças, mas nunca tinha entendido. Então, assim, olha, a primeira coisa que Cristo me ensinou foi não ter justiça própria. Porque, assim, o meu esposo sempre, né, e eu sempre falo, né, não leva em consideração, porque nem ele entendia, assim, aquele processo todo, e foi muito difícil para a nossa família, né? Então, assim, quantas vezes ele chegava e eu estava passando as blusas e ele, de empresária doméstica? Então, assim, aquilo às vezes me insultava muito, sabe? E às vezes a gente começava assim, porque ele achava que eu estava em depressão e que não conseguia mais trabalhar, por isso eu estava abrindo mão das empresas, que a gente ganhava tanto recurso, né? Era muito, irmãs. Assim, por exemplo, principalmente nos eventos, né, que eu fazia, Centernorte, grandes. Um dia a gente vendia muito, né? A gente levava caminhão de mercadoria e a gente atendia vários lojistas, a grávida, a consumidora final, enfim. Mas a gente vendia muito, 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 assim. A gente tinha os painéis, assim, tinha painéis que cada um era 990, sabe? Então, assim, e a gente vendia muitos painéis no dia. Então, era muito dinheiro que a gente ganhava. Então, tipo, meu marido, ele não entendia o porquê aquilo. E isso é loucura aos olhos humanos. Então, e assim, um dia a gente conversando, ele falou: olha, eu fazia isso porque eu sabia que se eu te cutucasse, eu sabia a sua personalidade, você ia arregaçar as mangas. E eu fazia isso assim, no intuito de você acordar. Porque para mim você estava em depressão, por isso você estava deixando todo um patrimônio que a gente foi com muita dificuldade que construímos, enfim. Então, assim, quantas vezes eu queria socar a cara do meu marido? Quantas vezes eu estava passando aquelas blusas, literalmente, quando ele começava a me ofender, eu tinha vontade de pegar a tesoura e picar cada blusa para não sobrar nada. Ele ter que ir na loja comprar
tudo, de raiva, de ódio do meu esposo. Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês. Quando nós temos ódio e raiva dentro de nós, é Cristo que está em nós? Ou nós demos brecha para o maligno atuar nas nossas vidas? E eu ficava irada, irmãs, irada. Quem é que estava entrando? Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, na sua bondade que não tem fim, eu aprendi Salmo 51, verso 10, em forma de música. E todas as vezes que eu me irava, o Senhor me lembrava daquele verso. E eu cantava Salmo 51, verso 10, que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Não me deixes, ó Senhor, nem retires teu espírito de mim. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Primeiro, Satanás não consegue ver a criatura adorando o Criador. E ali ele se enchia de ódio e ele tinha que ir o quê? Embora. Porque esse versículo é uma oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto, inabalável. Imagina, você está orando, você está pedindo ao Senhor para entrar na sua vida. É uma oração. E o Espírito Santo entrava. E muitas vezes minha mão estava pronta para dar um soco na cara do meu esposo. E pensa nessa serva aqui, em nome de Jesus não mais, mas eu sou eu era uma mistura de João e Pedro, filha do trovão com toda a impetuosidade de Pedro. Essa era a minha personalidade, porque eu sou sanguínea com colérica. Então, assim, olha, e o meu marido, ele é fleumático, totalmente fleumático. Eu acho que até com um pouco de melancólico. Nós somos extremamente os opostos. Então, assim, olha, eu ficava assim, sabe? E aí eu cantava, e o Espírito Santo entrava na minha vida, porque assim, o meu casamento, quem mandava, sem sombra de dúvida, era eu. Assim, eu desde pequenininha, eu sempre fui muito autoritária, assim, sabe? E isso era da minha personalidade. Hoje eu luto com todas as forças para tirar a filha do trovão. E eu quero ser manso, assim como João se tornou manso. Imagina que Cristo chamava ele de filho do trovão. E Pedro, nós sabemos quem é Pedro, nós já estudamos até quem é Pedro aqui nessa sala. Mas Pedro também se tornou um homem de Deus. Então, eu creio 100% que eu me tornarei. E Cristo começou a me ensinar a não ter justiça própria. E eu comecei a me calar. E eu me calava, e aí eu ia orar. Chorava. E aí meu marido vinha, batia a mão nas minhas costas e dizia assim, desculpa, eu peguei pesado. E aí eu comecei a ver, porque mulheres, nós podemos ter razão, mas se nós vamos falar com os nossos maridos no momento em que eles não estão preparados para ouvir, vai dar guerra. E nós temos que nos aprender a nos calar e deixar Cristo ser a nossa justiça. Porque quando a gente revida, por mais que nós temos razão, nós já perdemos a razão só por não sabermos falar no momento certo.
E eles não querem nem ouvir, eles estão com tanto ódio que eles não querem nem ouvir o que nós vamos falar. E aquilo se torna uma discussão. E por mais que a gente tenha razão, a gente perdeu a razão. Agora, quando a gente se cala e a gente entende que nossa justiça é trapo de imundície, sabe? Não tem período mais nojento para mim do que meu período menstrual. Meu sonho é parar de menstruar. Meu sonho é entrar na menopausa e não passar por... Porque para mim é um constrangimento. Todo mês está. E na Bíblia, a mulher menstruada, ela não podia ir ao templo. Ela não podia estar com o marido e os filhos, beijar, porque ela era considerada imunda. Por isso que aquela mulher do fluxo de sangue, por 12 anos, ela se isolou, porque ela era considerada imunda. Então, Cristo disse que a nossa justiça é trapo de imundície. Hoje nós temos absorventes e se torna a coisa menos nojenta. É muito nojento, mas se torna menos nojenta. Agora, imagina as mulheres do tempo aqui de Jesus, que elas usavam panos. Então, ele está dizendo, olha, a justiça de vocês é como trapo de imundície, é nojento, é podre, é asqueroso. Então, é isso que Deus está dizendo para nós, e Jesus está dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados aqueles que não têm justiça própria, aqueles que se calam, aqueles que não retrucam, aqueles que não respondem à altura, aqueles que colecionam. Sabe, eu tenho pedido para Deus, Deus, eu quero um altar, eu quero colecionar desaforos. E eu quero colocar no teu altar. Eu não quero ter eles para mim, não quero lembrar deles, não. Mas eu quero colocar no teu altar desaforos, porque eu quero entregar nas tuas mãos e não fazer justiça com as minhas mãos, Pai. Então, me ajude a colecionar no teu altar, entregando nas tuas mãos e esquecendo de cada desaforo, para eu continuar amando cada irmão. Porque esse é um processo. Justificação pela fé, minhas irmãs. Nós podemos fazer depois um estudo só sobre a justificação pela fé, porque é algo tão difícil de entender. Então, Cristo está dizendo, olha, não tenham justiça própria, eu preciso ter a justiça de vocês. Então, se a pessoa ofendeu e você revidou, você já fez justiça, e eu não faço, porque você já fez. Mas quando você se cala e fala, Senhor, o Senhor é a minha justiça, aí sim eu faço a justiça para vocês. Então, Deus, ele está dizendo, bem-aventurados os que não têm justiça própria. E eu vou, depois, vocês me lembram que não me deixam esquecer, porque cada passo da justificação, da bem-aventurança, é um móvel no santuário. Semana passada, eu fui passar uns momentos com Deus, depois de dar um estudo bíblico, e Cristo, de uma forma extraordinária, junto com o Espírito Santo, me mostrou claramente os móveis do santuário no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças. Porque assim, ó, vou só dizer uma coisa para vocês. Aonde está a justificação pela fé? Aonde está não ter justiça própria e deixar Cristo ser a nossa justiça? No altar de holocausto. Ali está justificação pela fé. O altar de holocausto. Então, Cristo no Sermão do Monte, ele nos convida a entrar no reino dele, entrando pelo santuário. E deixando ali o nosso eu, matando o nosso eu e deixando Cristo viver em nós. E nós vamos então para o próximo passo, para o próximo degrau. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão o quê? Consolados. Não é bem-aventurado quem é alegre? Não é bem-aventurado para o mundo quem é feliz? Por que Cristo está dizendo que é bem-aventurado os que choram?
Choram por quê, irmãs? Choram pelos pecados. Quem não tem justiça própria. Ellen White tem um texto que ela diz assim: quanto mais próximo estamos de Cristo, mais vemos os nossos defeitos de caráter. E quando nós vemos os nossos defeitos de caráter, nós choramos por eles. E quando nós choramos pelos nossos defeitos de caráter, nós seremos consolados. Porque Cristo deixou um consolo na sua palavra, dizendo: Moisés foi um assassino. Vocês podem se tornar diferente. João era filho do trovão. Isso é um consolo para mim. Saber que eles foram como eu fui e podendo ser diferente. Pedro era impetuoso. Paulo, ele era também um filho do trovão, ele era um colérico. E Deus, ele vai nos consolando, mostrando na palavra dele homens que eram maus e se tornaram bons, porque não tiveram mais justiça própria, porque negaram o eu, porque mataram o eu e começaram a chorar pelos seus pecados. Paulo, quer exemplo maior do que Paulo? Quer exemplo maior do que Pedro? Senhor, afaste de mim, porque sou pecador. Que exemplo maior do que Pedro, quando ele chora, quando Cristo pede ele para apacentar as ovelhas, e Pedro entende que Cristo não tinha motivos para acreditar nele, e Pedro chora. A Bíblia diz que Pedro ficou triste, Pedro chorou, porque ele entendeu que Deus não tinha, porque ele chorou pelos pecados dele. Porque ele viu os pecados dele, começou a chorar, ele começou a reconhecer quem ele era. Chorar pelos pecados é o nosso segundo degrau. E quando nós choramos pelos nossos pecados, aí vem a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Manso, símbolo de Cristo. Cristo nos chama a ser como Ele. Ser como Cristo, ser como Cristo. Esse é o nosso desafio. Ser pequenos cristãos, ser como Cristo. Mansidão é símbolo de Cristo e nós só seremos manso quando nós não tivermos justiça própria. Quando nós chorarmos pelos nossos pecados. E aí nós somos mansos, é uma consequência. Porque o que não nos deixa ser manso? O revidar, tomar lá da cá. Você me encheu, veio aqui me xingar? Peraí, eu não levo desaforo para casa, não. E você xinga também. E você briga também. Você está sendo manso? Claro que não. Mas e quando a pessoa vem, briga, xinga, você se cala. Você se cala porque você entendeu que revidar é justiça própria. E você entendeu que a nossa justiça é trapo de imundícia. Então você se torna ali, você chora pelos seus pecados. Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda a ser mansa. E você vai se tornar mansa. Agora preste bem atenção. A próxima bem-aventurança diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Você tem fome e sede de justiça, porque para ser manso, você não pode ter justiça própria, e sua justiça tem que ser Cristo. Fome e sede de justiça. Quem é nossa justiça? Cristo. Quem é nosso pão? Fome de pão, fome de Cristo. Agora nós queremos Cristo, nós queremos comer da palavra. Meninas, quando eu falo isso para vocês, eu vejo cada degrau de que Cristo foi me ensinando quando eu entreguei a minha vida para servi-lo. E olha,
Eu sei que faltam muitas coisas, mas Pedro andou 3 anos e meio com Cristo e não aprendeu. Foi depois de 3 anos e meio, então eu sou consolada. Cristo me consola, dizendo que Ele vai nos dando poder dia a dia. E dia a dia. Não é assim, ó, num passe de mágica. Não é. A Cristo vai nos matando momento a momento. Nós precisamos desse tempo para sermos lapidados e moldados por Cristo. Então, olha, Cristo nos dá fome dele. E quem é que nos dá sede? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós vamos ver lá na frente que nós somos sal. E o sal, eu sempre achava que era só para dar o tempero, que é o amor. O sal, ele tem uma outra função. O sal, você sendo sal. Gente, presta atenção nisso aqui. Você sendo sal, você precisa instigar as pessoas a ter sede. Porque uma das funções do sal é fazer com que nós tenhamos sede. Por isso que quando você come uma comida tão salgada, você sente tanta sede. E nós temos que fazer isso no mundo espiritual. Fazer as pessoas ter sede de Cristo. Agora, quem é a chuva? Quem é a água? Cristo, ele é a fonte. Cristo, ele é o conduto, mas a água é o Espírito Santo. Então, ter fome de Cristo, que é a palavra, e ter sede do Espírito Santo, porque ele é a água viva. Cristo, ele é a fonte a jorrar. Cristo é o conduto, porque foi ele quem nos deu o Espírito Santo. Então, olha, quando nós temos essa fome e sede de Cristo, te lembra alguma coisa no santuário? Lembra? Aonde tem os pães? E aonde tem o azeite? O azeite é o Espírito Santo. Aonde? Qual é o móvel do santuário que você vai e você tem fome e é saciado? Porque você tem 2 pilhas de pão. Uma para você ler e a outra para você meditar. Ser saciado. E quando você medita, Cristo te dá ali a sensação de saciedade. Aonde? É na mesa. Na mesa, dentro do santo. Queridos, o Sermão do Monte tem a ver com os nossos passos. Os nossos passos para chegarmos. E olha, quando você chora e quando você se torna manso, tá a pia aonde você entrega a sua vida para o Senhor. Aonde você mata o seu eu é no holocausto. Mas aonde você já não é você mais quem vive, mas Cristo que vive em você, é na pia, quando você ali morre para o seu eu e ressuscita, sendo uma nova criatura, sendo mansa. Então isso é a pia. E agora aqui, olha, é a mesa com os pães. E olha, quando você então se alimenta, tem fome, tem sede, você será farto. E quando você é farto, aí vem uma bem-aventurança maravilhosa. Bem-aventurados, verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Você só tem misericórdia de um mundo que perece por falta de conhecimento quando você tem fartura da palavra de Deus. Quando você se encheu, quando você está saciado do Senhor, então você é um misericordioso e você vai e ensina religião para o mundo. Você começa a ser um missionário, porque você nasceu no reino dele, ali na pia, batizando, e todos que nascem no reino dele nascem como um missionário. E por isso você vai ter fome e sede da palavra. E aí você vai agora ser um misericordioso, que você vai começar
a ensinar a religião para o mundo, ensinar a Bíblia, pregar o evangelho. E você, então, só prega o evangelho, você só prega. E aqui, quando você é, então, limpo. Porque a próxima bem-aventurança é: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Só vai ver a Deus quem é selado. Só vai ver a Deus quem é selado. E aqui diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus porque estão selados. Então, por isso que a palavra do Senhor, por isso que o Espírito de Profecia diz que ninguém entra no céu sem ter uma estrela, sem ter tido misericórdia pelo ser humano. Deus é tão misericordioso que coloca o alvo de uma estrela. Uma estrela. Sem nenhuma, você não entra no reino do céu, porque você só é selado quando você é misericordioso, quando você ganha almas para Cristo. E aí diz assim, ó: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem é o príncipe da paz? Jesus. Quem é pacificador? Quem é um pequeno Cristo? Quem tem o príncipe da paz? Quem não vive mais, mas deixa Cristo viver na sua vida. Então, por isso que eu trabalho com os casais. Então, quando os casais estão em ruínas e que eu levo a paz, porque olha, qual é a nossa herança? A roupa de Cristo foi para os soldados. O corpo foi para José de Arimateia e Nicodemos. Mas qual é a herança que Cristo deu para os discípulos? Cristo disse assim: a minha paz vos dou. Só é pacificador quem tem a Cristo, quem é filho dele e tem a herança dele. Então, por isso que você vai nos lares destruídos e leva o príncipe da paz. E é um pacificador, trazendo paz para aquele lar. E agora, próximo degrau aqui, ó: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, perseguindo, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Paulo entendeu isso, irmãos. Paulo entendeu isso. Sim! Por que Paulo e Silas ali, ó, apanhando, sofrendo? Isso aqui é o ápice da santificação. Isso aqui você chegou no ápice da santificação. E aí você se alegra, porque você entende: eu estou no caminho, estou no ápice da santificação, estão me perseguindo, estão me injuriando, porque eu estou refletindo a Cristo. Por isso que Paulo começa a cantar e se alegrar. E sabe qual é o próximo? Verso 13: vós sois o sal da terra, aonde se mistura o sal no santuário, irmãs. Meus irmãos, aonde se mistura? No altar de incenso. Porque a graça de Cristo é o incenso e o sal é o tempero que nós damos. Então nós precisamos ter uma vida de oração, ter uma vida, por isso que diz a melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor, porque só quando nós oramos por alguém, tendo amor. Quanto você tem jejuado por alguém? Quanto você tem jejuado, orado para uma pessoa te fazer uma pergunta da Bíblia?
para a pessoa te dar uma oportunidade de você pregar o evangelho para ela, você está sendo sal. Porque nós damos autoridade para Cristo agir na vida das pessoas quando nós nos ajoelhamos. Por isso, Cristo está nos dizendo, vocês são sal. Vocês precisam ter uma vida de oração, orar pela oportunidade de atuar na vida de um ser humano. Chorar e gemer, aí a gente vai para Ezequiel 8 e 9, só vai ser selado quem chora e geme pelas pessoas. Então, vós sois o sal, altar de incenso. E aí, agora o verso 14 diz assim, vós sois a luz do mundo. Aonde está isso aqui no santuário? Candelabro. Então, Cristo, ele está dizendo, olha, quando vocês entram para o meu reino, e é assim que vocês vivem brilhando por mim, porque Mateus, Cristo mostra os que vivem no reino dele, os que guardam os mandamentos dele, e os que vivem no reino dele, vivem para brilhar. E por isso que Cristo diz assim, olha, a luz de vocês tem que ser todos os dias, constante. Por isso que a nossa caminhada no santuário, ela é diária. Outro dia eu estava pregando para alguém, falou, não, a gente não entra no santuário e é uma vida andando pelo santuário. Não, não, não. Você começa na manhã, meditando na cruz de Cristo, e você começa saindo, caminhando pelo santuário, e glorifica Deus naquele dia. No outro dia é um novo começo. Você começa novamente no altar, entrega sua vida na pia, alimenta dos pães, ora, é luz para o mundo e glorifica a Deus. Isso é diário. O caminho a Shekinah é diário, é todos os dias. Então aqui ele está dizendo, brilhe por mim todos os dias, todos os dias, todos os dias. E nós temos que brilhar por Jesus. Senhor, eu quero brilhar por ti. Quando o mundo se apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Esse é nosso alvo, irmãos. E aí Jesus vem e diz, olha, não cuidei de que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir, eu vim cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota, nem tio, jamais passará da lei, até que tudo seja cumprido. E Jesus diz então assim, olha, eu sou um novo Moisés. Moisés recebeu lá no Sinai, no monte, a lei de Deus. E eu digo para vocês aqui, eu estou dando um plano de governo, mas não é nada novo. Porque eu vim cumprir a lei. E Jesus aqui, no verso 21, ele diz, não matarás. No verso 27 de Mateus 5, está falando do adultério. É o 8º mandamento. E aqui eu não tenho tempo, porque o tempo esgotou, mas nós temos os 10 mandamentos aqui no Sermão do Monte. Se você pegar Mateus 5:34, está aqui, não tomar o nome de Deus em vão. Se você pegar 6:19, aqui está dizendo assim, olha, não acumuleis tesouros de ídolo, que Cristo diz, não tenhais outros deuses diante de mim. Esse é o 2º e o 6º mandamento. Então, você pega Mateus 5:43, diz assim, olha, aqui fala assim, olha, do 5º mandamento, que é amar pai e mãe. E aqui Deus diz assim, ó, amar pai e mãe, Cristo fala, amar pai e mãe é fácil. Vocês têm que amar seus inimigos. E Cristo vai sempre aumentando mais aqui, ó. Sabe? Olha aqui, ó, Mateus 5:21 fala, Mateus 5:36 diz, não jurarás. Qual que é o 9º mandamento? Falar falso testemunho. 6:22, ele fala onde? Aqui fala do sábado,
que é de distância, ó, 6:22 é o não cobiça, né? Não cobiçar, que diz assim, ó, a candeia do corpo são os olhos, quer dizer, ele está dizendo assim, olha, é os olhos que faz cobiçar. E Cristo mostra os 10 mandamentos aqui. Cristo fala do descanso. Em Mateus 6, 25 até o 36, diz assim, olha, por favor, eu vou te dizer uma coisa, por que vocês estão preocupados com o mandamento? Olha para as aves do céu. Elas ali, é Cristo que dá para elas, os celeiros. Cristo, descanse no Pai. Cristo alimenta as aves. Porque o sábado tem a ver com descanso. E Cristo dá aqui os 10 mandamentos. E ele está fazendo aqui uma alusão para os judeus. Por isso que nós temos que entender a cultura judaica. Por isso nós temos que entender esse sermão do monte, é o primeiro sermão de Jesus. E ele está dizendo assim, olha, eles aceitavam Moisés, eles aceitavam Moshe. Ele era o libertador. Ele é o grande líder do povo judeu. Por isso que nas sinagogas tem a cadeira de Moisés. E Cristo está dizendo, olha, eu sou o novo Moisés. Eu também. Por isso que Cristo ele segue os mesmos passos. Nascimento miraculoso, perseguido na infância, vai para o Egito. Começa no deserto, vai para o deserto, começa o ministério no monte, e aí ele é libertador, e também ele morre e ressuscita. Porque ele está dizendo para esse povo, olha, eu sou o Moisés, o novo Moisés aqui para vocês. Isso fazia todo sentido para o povo judeu. E aí ele vem, e eu não vou fazer uma lei nova, eu vou cumprir. Isso aqui, o que eu estou falando para vocês, não é nada novo, isso aqui foi dado por Moisés, porque ele está fazendo uma alusão à vida dele, como Moisés. Então é isso, queridos. Nós precisamos entender. Então, aqui, ó, então vamos lá. Quando você vai aqui para Vós sois a luz do mundo, é o candelabro. Ali Cristo é a luz do mundo. E aonde que está a lei de Deus? Está na arca. Nós não temos que fazer nada além de reivindicar o caráter de Cristo, cumprindo a lei dele, porque a lei ela é pura, justa, boa. Que lindo! Quando semana passada o Senhor me deu essa luz de que as bem-aventuranças são os passos que nós seguimos no santuário. Nossa, eu me tremi por dentro. E eu falei, uau, Deus, uau, Senhor, como a tua palavra é profunda, Senhor. Como é profundo os teus ensinamentos. Quando Cristo, ele fala comigo, quando o Espírito Santo fala comigo assim, meninas, eu tremo e temo. Então, nós precisamos entender o Sermão do Monte e colocar em prática cada degrau, porque nós só seguiremos e chegaremos ao céu se nós seguirmos esses degraus que Jacó precisou seguir para chegar ao céu. Deus te abençoe, Deus te guarde. Amém, amém, amém. Agradecemos a Deus pela mensagem. Agradecemos ao nosso Deus e agradecemos a Cesiane por se dispor. Pedimos que Deus te dê uma bênção, todo especial, abençoe sua casa, sua família, fortaleça sua fé cada dia. E essa escada, eu li aqui algumas vezes, Mensagem aos Jovens diz que Deus nos deu uma escada a subir. E todos aqueles que se propõem subir essa escada, todos entrarão na Canaã Celestial. Que o Senhor fortaleça a nossa fé cada dia. Que o Senhor abençoe cada família aqui representada. E que as bênçãos de Deus alcancem também os nossos irmãos que não puderam estar aqui conosco. Neste momento, nós vamos fazer as
2 orações, e a terceira será cantada, para iniciarmos as considerações sobre a mensagem. Cesiane, você pode fazer uma oração? E, por favor... Posso. Irani, deixa eu te dizer uma coisa. Será que uma das meninas podiam colocar uma música que diz assim, amai-vos uns aos outros? É do Tom de Vida. Porque essa música tem tudo a ver com o que nós cantamos aqui, sabe? Seria possível? Ou quem é que está no Pentecoste ou a Tayana, que pode nos socorrer, ou quem está no... É a Iap, que está... Iap, você está aí? Sou eu que estou colocando, irmão. Obrigada. Okay. Olha o nosso... Eu estou procurando. Olha aí, Papai do céu manda um socorro para nós. Enquanto você procura, nós vamos... Quem é que pode fazer a segunda oração? Rosângela, você abriu o seu microfone para fazer a oração? Vamos então, Cesiane faz uma oração, e quem vai fazer a próxima? Cristine, então vamos dobrar os nossos joelhos, e depois a Tayane, então, vai colocar o louvor que a Cesiane pediu. Então, vamos dobrar os nossos joelhos, e a Cesiane inicia, então, com a primeira oração. Meninas, primeiro nós vamos fazer a oração e depois nós vamos ter o louvor. Eu estava orando, Irani, só que eu estava de microfone fechado, desculpa. Perdão. Tá. Então você ora e depois a Cristina, então. Tá bom. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por podermos estar aqui na Tua presença. Senhor, nós queremos louvar e exaltar o Teu nome, porque o Senhor é bom todo o tempo, o Senhor é bom. Pai, obrigada, porque quando somos misericordiosos, quando ensinamos a Tua palavra, muitas vezes ali é que nós temos revelações. Senhor, semana passada, quando eu estava ensinando sobre exatamente o Sermão do Monte para o casal, para o Geraldo e para a Andréia ali, Senhor, o Senhor veio e deu a luz e me fez prestar atenção, preste atenção, que o Sermão do Monte é o caminho pelo santuário. Senhor, eu tremia por dentro. E eu falei, meu Pai, que extraordinário! Isso é tremendo. Senhor, eu louvo ao Senhor por ter me ajudado a entender, e isso está tão claro na minha mente. E eu consigo ver cada móvel com cada bem-aventurança
E a arca ali, o Senhor mostrando que o Senhor veio cumprir a lei. E aí o Senhor nos dá, Senhor, os 10 mandamentos. E o Senhor resume os mandamentos em 2, em amar ao Senhor sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Porque o Senhor diz, Pai, eu preciso ensinar essa questão do amar ao próximo como a nós mesmos. Não tendo um amor próprio, não tendo essa questão como o mundo ensina. Não é assim, não é esse amor. Pai, nos ajude. O que eu não consegui falar aqui, complete, Paizinho, por favor. E, Paizinho, nos ajude a meditar nessa música, onde diz que quando nós amamos uns aos outros, nós tornamos o Senhor, o teu amor real na terra. E assim como o Senhor foi enviado pelo Pai, nós somos enviados por ti. Nos ajude, Senhor, a subir esses degraus. Nos ajude, Senhor, a glorificar teu nome nessa terra. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus, a não ter justiça própria, a chorar pelos nossos pecados, a sermos mansos, a termos fome e sede da tua palavra. Nos ajude, meu Deus, a sermos misericordiosos. Nos ajude a sermos limpos, selados por ti, sermos pacificadores. Nos ajude a alegrarmos nas perseguições. Nos ajude a sermos sal. Nos ajude a sermos luz. E nos ajude a glorificar, Senhor, o Senhor nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuando na tua presença, Senhor. Eu também louvo a ti, meu Pai, porque o Senhor é bom, meu Deus. Quanta bondade e misericórdia tens para comigo e para com todos. Ontem, meu Deus, ao deitar, eu fiz uma oração a ti, pedindo uma resposta, meu Deus, pedindo uma confirmação da tua vontade na minha vida. E hoje, tão bondosamente, o Senhor me confirmou, meu Pai. O Senhor aqui nessa sala tem dado respostas, tem dado, meu Deus, luz, tem dado direção, meu Deus, à minha vida, e tenho certeza que é a vida de muita gente. Muito obrigado, Paizinho, porque nós temos essa oportunidade de estarmos aqui, ouvindo a tua voz através dos teus servos. Nós temos, meu Deus, tido a oportunidade de nos conhecermos um pouquinho mais a cada dia, de conhecer ao Senhor e a tua vontade. Nos ajuda, Senhor, nos dá a sua mansidão, nos dá a tua paz, nos dá, meu Deus, teu amor, para que nós possamos, meu Deus, manifestar a tua glória em nossas vidas. Nós possamos percorrer esse caminho, Senhor, cada degrau que nós possamos subir rumo a Canaã Celestial, que nós possamos sempre manter o foco, meu Deus, no céu, na nossa salvação e na salvação de outras pessoas, meu Pai. Nós estamos aqui para te servir, Deus. Nos ensina a servir como o Senhor Jesus serviu. Nos ensina, meu Pai. Nós queremos ser como o Senhor Jesus. Nos capacita, nos prepara. Ser com cada um que está aqui presente, que cada um possa sentir a presença do Espírito Santo do Senhor nas suas vidas e que cada um possa ser fortalecido no teu amor. É o que eu te peço, agradecida em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém. Tayane, você conseguiu encontrar? Consegui encontrar mais do ponto de vida, né? É essa que você pediu, César? Isso. Vou Então colocar. pode colocar. Tá.
Meditem na letra dessa música. São palavras atuais, entre jovens, entre amigos, mais que tudo entre irmãos. É a arma poderosa contra a dor e a solidão. Se mais perto uns dos outros conseguíssemos ficar, bem mais perto de Jesus, por certo iríamos estar. Ele é fonte do amor, da amizade bem-querer. Faz-nos ternos mais amáveis, suaviza o viver. Amor ao nosso Deus é o mandamento principal. Entre as pessoas torna o amor de Deus real. Resumo mais perfeito do que a lei quis transmitir. Eis a fórmula completa para a lei de Deus cumprir. De outra forma, dar a mão, sorrir também. E dê graças ao Senhor, porque podemos confirmar que Ele está à nossa volta, onde alcança o nosso olhar. Possuímos a esperança de um dia ver Jesus vindo em glória, dar coroas a quem hoje só tem cruz. Isso é mais que suficiente para trazer satisfação, dar alento, dar conforto, encher a vida de emoção. O amor ao nosso Deus é o mandamento principal. Entre as pessoas torna o amor de Deus real. Resumo mais perfeito do que a lei quis transmitir. Eis a fórmula completa para a lei de Deus cumprir. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. São as palavras do mandamento da lei de Deus. O amor ao nosso Deus é o mandamento principal. Amor entre as pessoas torna o amor de Deus real. Resumo mais perfeito do que a lei quis transmitir. Eis a fórmula completa para a lei de Deus cumprir. Amai-vos uns aos outros.
uns aos outros. Amém, amém. Neste momento está aberto o momento das considerações. Aqueles que sentiram o desejo de compartilhar o que o Espírito Santo falou ao seu coração através desta mensagem. Enquanto alguém se manifesta, eu gostaria de compartilhar. A primeira que chamou minha atenção foi logo no início já, os pobres de espírito. E quando você falou, Cesiane, porque a gente fica imaginando que a justiça própria é só no caso de vingança, né? Mas ela é completa em tudo. Deixar que Deus, às vezes a gente fica se defendendo, falando na hora errada, né? Alguém falou alguma coisa, a gente se levanta logo para se defender, e isso me chamou muita atenção e me fez lembrar de Moisés. Na hora que você falou, me fez lembrar de Moisés, que quando você disse que se nós já falamos, nós já fizemos justiça, às vezes a gente pensa que essa justiça é só quando a gente alguma coisa mais séria, mas até nas pequenas coisas, porque quando Miriam e o irmão, quando eles falaram de Moisés, Moisés ficou calado. E lá diz que porque ele era o homem mais manso, ele ficou quieto, e aí Deus resolveu por ele. Então, quando tiver alguma injustiça, isso aqui me chamou muita atenção, para a gente ficar calado, deixar que Deus faça justiça por nós, quando alguém nos fizer crítica, a gente não se preocupar em se defender. Rosângela, minha querida, seja bem-vinda. Olá, bom dia. Eu fiquei uns 3 dias sem participar da sala, viajei, mas agora estou aqui retornando, né? E como estava em uma cidade, não pegava internet, é um pouco difícil. Olha, eu agradeço a Deus por essa mensagem, é sempre um aprendizado, né? A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. E ontem, na verdade, semana passada, eu fui convidada para pregar na igreja na próxima quarta-feira, e vai ser uma igreja, aqui da igreja que atende o pessoal do câncer, né, em Barretos, e ela é um grupo ainda, e sábado agora vai se oficializar. Então, eu falei, meu Deus, o que pregar, né, para uma igreja que está se iniciando na questão da organização? E hoje, quando eu acordei às 4h30, fiz a minha oração e em pensamento eu disse, ai, meu Pai, eu vou ouvir a mensagem hoje. E se falar, meu Pai, do amor ao próximo, do nosso crescimento espiritual, da fé que nós devemos ter, a vida é um dia de cada vez, né? Um degrau de cada vez, então essas passagens eu quero usar no sermão. E foi isso que falou. Então Deus respondeu aí as minhas orações e eu quero falar esse assunto na próxima quarta-feira, movida aí pelo Espírito Santo. E com essa relação assim da justiça de Deus, eu vivenciei essa experiência na semana passada. Eu fiquei muito triste, muito chateada com uma situação. E eu ia tomar uma atitude como a gestora minha, né, em São Paulo, dar uma ligadinha para ela. E pela madrugada eu orei e falei, Senhor, o Senhor é a minha justiça. Essa pessoa, ela está sempre disponível. Então, se for da tua vontade que eu fale com ela vai me atender hoje, nós vamos fazer uma reunião. Se não for, a justiça vem do Senhor. Irmãos, vocês acreditam que essa pessoa nunca falta de serviço, nunca fica doente em 20 anos que eu a conheço? Esse dia ela não foi e não atendeu o celular? Ela não estava um bem-estar muito simples depois ela falou comigo. E depois de 3 dias,
Deus resolveu da melhor maneira possível, sem eu fazer nada, nada, nada. Ele trabalhou por mim. Então, quando nós pregamos, né, que eu quero trabalhar para Deus. Não, é Deus que quer trabalhar por mim. Nós só precisamos deixar Ele manifestar em nós. E foi uma experiência, assim, maravilhosa, porque às vezes a gente quer falar muito, né? Tomar a iniciativa. Não é assim. Deus, ele chora com a gente, ele sofre com a gente, ele quer caminhar com a gente. E foi uma experiência maravilhosa. Eu agradeço o sermão de hoje, realmente muito inspirador, e serviu para mim. E para colocar mais, né, eu anotei tudo, assim como eu faço todas as madrugadas, mas eu quero rever e as irmãs orem por mim, porque na quarta-feira eu estarei replicando aí a mensagem do Senhor para mais algumas pessoas. Então, muito obrigada. Deus abençoe cada uma de vocês e gratidão. Heloísa, seja bem-vinda, minha querida. Rosângela, eu coloquei aí o livro Caminho a Cristo, capítulo 8, fala do crescimento espiritual, que você falou que quer falar sobre crescimento espiritual, né? Caminho a Cristo, capítulo 8. Muito bom. Seja bem-vinda, Heloísa, minha querida. Bom dia, Rosângela, assim como você também, né? Eu vejo que essa sala aqui é um constante crescimento, né? Todos os dias Deus tem nos ensinado algo aqui que a gente precisa de melhorar, né? E eu estou aqui, né, com a Bíblia King James, né? A versão de 1611, e ela tem uns comentários, né? E quando, né, a César estava aqui pregando, eu estava aqui, né, olhando aqui os comentários, não sei se alguém tem essa Bíblia, lá no versículo, né, no 5:8, bem-aventurados são os limpos, né, de coração, porque eles verão a Deus. Então, eu me atentei a esse verso, e aqui no comentário da Bíblia está falando o seguinte: a expressão puros de coração refere-se a alguém que é genuinamente justo em seu interior. A justiça pode ser fingida, como no caso dos fariseus. Jesus disse que a verdadeira pureza é alcançada quando Deus a concede à pessoa que ela tem fome e sede. O cumprimento pleno dessa promessa ocorrerá por ocasião da volta de Jesus. Mas a identificação dos seus discípulos com aqueles que são puros mostra que uma dramática transformação ocorre já nesta vida. A promessa de que os discípulos de Jesus verão a Deus aguarda com expectativa o tempo em que eles literalmente verão a Deus, em toda a sua glória. As palavras não devem ser interpretadas figuradamente como elas se estivessem meramente a percepções especiais da natureza de Deus ou uma experiência visionária. O novo Moisés, então vamos lá tentar. O novo Moisés promete a seus seguidores um acesso a Deus que nem mesmo o antigo Moisés foi autorizado a experimentar. Nossa, quando eu li isso aqui, eu fiquei com o coração repleto de alegria, né? O novo Moisés promete a seus seguidores um acesso a Deus que nem mesmo o antigo Moisés foi autorizado a experimentar. Então, eu me lembrei também agora, né, daquele verso: eis o caminho, andai por ele, né? Então, quando a gente olha para Cristo, como, né, foi o hino cantado aqui, nós certamente seremos vitoriosos, né? Eu nunca tinha lido essa expressão, né, na Bíblia, e escutei pela primeira vez, foi a Césia falando, né, que Jesus Cristo é um tipo de Moisés. Ela falou na semana passada e hoje ela falou, né, novamente sobre esse assunto, mas, né, aqui no comentário da Bíblia fala: o novo Moisés promete aos seus seguidores um acesso a Deus que nem mesmo o antigo Moisés foi autorizado a experimentar. Então, Jesus é um novo Moisés muito melhor, porque ele nos dá acesso ao Pai
e como acesso ao Pai, certamente, né, nós vamos experimentar algo que é muito maior do que a gente imagina. É como a Cési disse, ela estava explicando, dando um estudo bíblico, e o Espírito Santo mostrou para ela algo que ela nunca tinha visto. E assim é a palavra de Deus. Todos os dias Deus nos ensina algo. Todos os dias nós temos algo a aprender. Por quê? Porque Deus precisa de transformar o nosso caráter, esvaziar o nosso eu, tirar de nós, né, a filha do trovão e colocar em nós a mansidão. Que Deus abençoe a cada um de vocês aqui. Obrigada, Heloísa. Mais alguém? É interessante esta parte de nós, a justiça própria, que é o primeiro, né? É o primeiro passo, né? Nós confiarmos na justiça de Cristo, não estarmos com justiça própria. É interessante que quando nós permitimos em tudo, né? Primeiro a gente fica pensando nas coisas grandes, mas depois a gente vai para as coisas pequenas, a gente confiar em Deus em tudo, nas pequenas coisas. Alguém fez uma crítica, naquele momento nós lembrarmos sempre que nós precisamos, importa que ele cresça e que eu diminua. Nós não precisamos ficar nos defendendo. O que Deus espera de nós é que nós sejamos obedientes e que tenhamos fé nele. É isso que Deus espera de nós, né? Então, deixar tudo nas mãos do Senhor. No momento em que às vezes a gente se preocupa, porque, não, eu tenho que me defender, a Heloísa pensou isso a meu respeito, não, ela não pode ficar pensando isso a meu respeito. Nós não temos que nos preocupar conosco. Nós precisamos ter uma preocupação, resplandecer o caráter de Cristo, confiar nele. É isso que Deus espera de nós. Está escrito sobre a vida de Abraão. O que Deus, quando eu estava lendo sobre Abraão, e aí eu li no comentários bíblicos que o que Deus esperava de Abraão é que ele fosse obediente e tivesse fé. E é isso que Deus espera de nós. Vamos fazer a nossa oração final? Quem gostaria de fazer a oração final? E hoje eu gostaria de deixar aqui o nosso pedido de oração, que nós passássemos o dia orando para que Deus, por a primeira bem-aventurança, vamos clamar ao nosso Deus, que Ele crie em nós um coração puro, quando nós estivermos impacientes, quando nós ficarmos desejosos de resolver as coisas com as nossas próprias mãos. Como nós aprendemos hoje, é o primeiro degrau da escada, né? Então, vamos orar a Deus, clamando a Deus, que Ele nos dê que Ele faça isso na nossa vida, né? Nos ensine a confiar na justiça de Cristo. Quem pode fazer a oração final? Obrigada, irmã Terezinha. Vamos ajoelhar então, né? E vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Ô Senhor, meu Deus, muito obrigada por esses momentos preciosos que passamos aqui nesta sala, Pai, ouvindo a Tua palavra, tanto a pregação da Tua serva Césia, como as considerações. Ó Deus, tocou tanto em nossos corações, em meu coração, eu creio que em outros corações também. Muito obrigada, Pai, pelo Senhor cada manhã estar falando conosco nessa sala, nos advertindo, nos aconselhando, nos dando ânimo, Pai, e força para
no decorrer do dia, nós estarmos na tua presença, andarmos com o Senhor. Pai, quero colocar César em tuas mãos, quero clamar ao Senhor. Ajuda cada um de nós que estão nessa sala hoje, que tem estado, aqueles que já saíram, que não puderam entrar hoje. Eu peço, Senhor, derrama sobre cada um de nós o teu Espírito Santo, Jesus. Derrama sobre nós o teu poder, nos batiza, nos reveste o teu poder e nos ajuda, Senhor Deus, a trilhar os teus caminhos, a fazer a tua vontade. Dá-nos, ó Pai, um dia na tua presença. Nós te imploramos, Paizinho querido, já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Cristo tem amor por mim, com certeza eu creio assim. Por amor de mim morreu, vivo está por mim no céu. Sim, Cristo me ama. Sim, Cristo me ama. Sim, Cristo me ama. A Bíblia assim me diz. Sim, Jesus me tem amor e se fez meu Salvador. Hoje ainda tem prazer de crianças receber. Sim, Cristo me ama. Sim, Cristo me ama. Sim, Cristo me ama. A Bíblia assim me diz. Por gozar seu rico amor, hei de amar meu Salvador, e desejo aqui mostrar seu amor tão singular. Sim, Cristo me ama. Sim, Cristo me ama. Sim, Cristo me ama. A Bíblia assim me diz. Meu Jesus comigo está, e afinal me levará para o lindo céu de luz, pois me resgatou na cruz. Sim, Cristo me ama. Sim, Cristo me ama. Sim, Cristo me ama. A Bíblia assim me diz. Bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia. Bom dia a todos. Eu vou encerrar a sala nesse momento. Fiquem com Deus e até amanhã.